Bom, eu acredito que esse é o quarto e último vídeo. Tô surpresa que eu resumi a história toda em 4 vídeos. Eu achei que ia ser uns 5, 6. Mas, vamos lá. Agora a gente vai para a parte final, que é quando o Frodo... Aliás, eu nem fiz esse comparativo no vídeo anterior, né? Mas se você assistir Senhor dos Anéis, você vai entender todo o processo, como é que foi. No começo, que tem a aliança, que tem que as pessoas vão e ajudam, e o processo e todo o cenário é até bonito, né? Tem algumas dificuldades, é muito a jornada do herói, gente. Se você não conhece a história, né, essa... ah, é narrativa, acho, do Campbell, que fala da jornada do herói, é muito parecido, né? Que tem primeiro a consciência do problema, e depois você inicia a jornada, tem o chamado, aí tem a recusa do chamado, aí depois tem a aceitação, e aí você vai descer. É maravilhoso, né? Eu vou fazer um vídeo só de jornada do herói também, para vocês entenderem, unindo tudo isso. Mas quando eu comecei a fazer todas as coisas também, foi bem na época onde eu tava fazendo estágio da faculdade já. Tava quase para concluir o curso, né? E foram acho que 2 anos de acompanhamento, assim, de cada 15 dias, é diário, é isso. E por quê, gente? Porque transtorno alimentar, se a gente não fica em cima, ele volta. Se você não fica em cima e você tem toda a rede de apoio te ajudando a não ficar dando ouvido para as besteiras que ele fala, você cai de novo. Então, é isso. Não dá pra dar espaço pra eles. Tem que sair fechando tudo quanto é porta, porque o bichinho acha a fresta e ele vai lá naquela fresta inocente pra tentar te atazanar pra voltar. Porque quanto mais você tem consciência e que você não faz os comportamentos disfuncionais de onde ele toma você e o comportamento, mais desesperado ele fica pra voltar, né? Então, você tá sendo você mesmo, não ele. Então, é como se ele fosse morrer, né? Você não tá alimentando ele vai embora, né? Ele não tem poder em cima de você. E, bom, e aí eu tava fazendo o acompanhamento mesmo, né? Eu fazia o acompanhamento ainda e tava fazendo estágio ainda da faculdade. E nesse momento foi quando eu comecei a comer normal e o peso voltou a baixar, sem eu fazer nada. Eu simplesmente tirei o comportamento disfuncional, a compulsão cessou. Eu comecei a ter consciência, porque uma vez que você precisa abdicar do comportamento compensatório e entender que não existe atalho para emagrecer, não adianta cortar carboidrato, tirar doce, fazer nada. Quando você entende, sabe o que acontece? Você desenvolve a consciência, que você fala assim: eu preciso pensar antes, eu não posso pensar depois, eu não posso me livrar. Lembra que eu contei a história de Pandora também, Prometeu e Epimeteu? Então, eu preciso ser o irmão que pensa antes. Essa é a prudência, né? A gente precisa inverter. Quando a gente tem uma relação transtornada com a comida, seja com a comida ou com o dinheiro, tá? Porque eu adoro comparar isso, que comportamento alimentar e comportamento financeiro é muito parecido. Se você gasta antes de pensar, né? Você faz um investimento ali, você fala, pô, investimento não, às vezes você gasta mesmo, você compra alguma coisa, eu quero. Só que aí você pensa, mas eu precisava, não, né? E aí? Tá lá, não volta, né? Aquele dinheiro lá que você investiu já não volta mais. E a alimentação também, né? Você toda hora tá caindo nesse negócio aqui atrás. Toda vez que você faz uma escolha alimentar e que você come, não existe botão de Ctrl Z, de desfazer aquilo, né? Foi uma escolha que você já fez, você precisa aprender a arcar com ela, né? Arcar as consequências. E aí você começa a pensar antes. Então, essa é a importância também do diário alimentar, né? De você sempre parar para analisar, será que eu vou, será que eu não vou? O diário ele mostra tudo que você fez, não tem como você fugir dele. Ele escancara na sua frente tudo que você tá fazendo e que você, se não gosta do que você vê de resultado, você precisa mudar. Então, por isso que nem todo mundo gosta dele, porque ele é aquele amigo sincero, sabe aquele amigo sincero que sabe que você tá fazendo tudo errado? E ele vem e fala pra você, ó, não concordo com o que você tá fazendo, tá tudo errado, todo seu teu amigo, todo do teu lado, mas assim, ó, desse jeito não dá, né? Então, o diário alimentar é um amigo sincero.
Por isso que pouca gente tolera, né? Engraçado também que muita gente adorou a tal da Wandinha na época, mas quando você é Wandinha com os outros, na vida real, na ficção todo mundo gosta. Mas na vida real, perto, pouca gente aguenta uma Wandinha perto de si, né? Então, diário alimentar é mais ou menos esse amigo sincero que você vai ter, né? Que ele não vai mascarar as coisas, ele vai te mostrar a vida como ela é. A sua alimentação, na verdade, como ela é, como ela está. E, enfim, a partir disso eu comecei a comer normal de novo. Eu precisei voltar a comer carne, né? Porque foi o que ela me sugeriu, que enquanto tivesse uma restrição ainda, mesmo que tivesse muito bem, seria mais difícil. Então, ali foi uma quebra de resistência também, porque pra mim eu não quero, não quero, não quero, mas quando eu olhei, eu falei, pro meu tratamento eu vou fazer o que tem que ser feito. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi uma escolha muito assertiva, né? Então, também voltei a comer. Mas eu vi que tinha coisa que não precisava ter medo realmente, né? Eu perdi o medo da comida, a culpa parou, sabe? Não tinha motivo para me sentir culpada. E a minha alimentação, inclusive, melhorou, porque eu comecei a ampliar o meu leque alimentar, o meu repertório alimentar, que o vegetarianismo acabou fazendo isso comigo, né? Como eu restringi a carne, eu vi que eu não comia tantos vegetais assim, porque meu prato ficava meio pelado. Então eu pensei, eu acabei incluindo mais vegetais, coisa que eu não fazia tanto, não por nada, mas por hábito e por falta de hábito, na verdade, né? Tinha o hábito de não comer. E inverti, né? Pensei, falei, poxa, eu conheci muitos alimentos, vou inserir isso, e aí a minha alimentação começou a ficar muito melhor, né? Eu já fazia academia nessa época também, porque eu descobri o Kung Fu e eu gostava muito, ele me centrava muito, né? A disciplina dele me ajudou. E foi isso. E aí eu comecei a ver que o peso estava baixando e voltou ao normal, sem eu fazer absolutamente nada para isso. Ou seja, às vezes você vai passar por um período que você vai estabilizar teu peso ou você vai aumentar seu peso, nunca dá pra gente saber, gente, nunca dá pra saber. Mas lembra que nada paga, sabe? O preço, né, a se pagar. Mesmo hoje, vendo tudo que aconteceu, se eu olhando de fora, tudo que passei, tudo como foi, se eu tivesse a oportunidade ou a possibilidade de falar assim, nossa, olha, você vai voltar para essa vida, você vai voltar, você vai passar, eu vou passar. Porque eu aprendi muito ali. Eu aprendi e aprendo e tem lição que eu tiro até hoje, né? De tudo que eu passei. E essa última parte, onde a gente precisa entregar realmente essa necessidade de controle e aprender a fluir com a vida, entender quais são as regras do jogo, sabe? Porque existe uma diretriz alimentar, tem coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer, né? O fracionamento de refeição, comer fruta, comer vegetais, isso são coisas importantes para a saúde, o corpo precisa disso. Não existe, não é questão de emagrecer ou não, é questão de ter que fazer o que tem que ser feito, né? De novo, falando isso, eu vou sempre bater nessa tecla. Na hora que o Frodo chega, eles passam todo aquele perrengue, todo. Aí na hora de jogar o anel, o que o Frodo faz? É corrompido pelo poder e não joga o anel e quase se lasca. Ou seja, transtorno alimentar é assim, minha gente, é um poder que às vezes a gente tem de achar que vai compensar, que você vai dar conta, que é só você não comer, que é só controlar. Lembra dessa frase que eu gosto muito, que acho que o Sam fala pra ele. É só largar, é só soltar, né? É só soltar, larga, né? Larga a mão desse poder, larga a mão desse comportamento inadequado, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, ele vai te levar para um lugar que talvez você não queira ir, que é um lugar que é difícil de sair. É um lugar que você não vai ter ganhos ali, né? Você não vai perder as coisas. Então, larga esse poder, larga essa necessidade de controle, larga essa compensação inadequada, larga essa obsessão de querer fugir do que tem que ser feito, de eu vou comprar o produto fitness porque eu quero comer um monte, é porque eu gosto de comer muitas quantidades, eu gosto de comer um monte de doce todos os dias, é entender e trabalhar que é o comportamento, são os porquês, não é o doce, não é a massa, não é o pão, não é nada disso. É o comportamento, é o porquê, o que você tá querendo preencher na vida, que está usando a comida para isso, que falta de prazer é essa na sua rotina, nas coisas que você faz, que você tá buscando só o prazer na comida, que
controle é esse que você quer fazer na sua vida, porque as coisas estão saindo do controle, ou porque, sei lá, a sua vida mudou muito de uma hora para outra e você tá se sentindo meio que perdido, então parece que você precisa se segurar em algo. Vai cuidar disso com alguém que te ajude mesmo, falar a respeito, resolver, mas não vai tentar fazer dieta ou mudar corpo, mudar rosto, mudar nada, que isso é você se afundar em outro problema maior. Então, essa é a última parte. Bom, e aí estou aqui, né, viva, feliz, e ainda ganhei um estágio lá, né, com a nutricionista, porque eu ia sempre, ela viu o quanto eu tava precisando de acompanhamento, quanto eu gostava do jeito que ela atendia, queria aprender. E aí ela abriu as portas para mim, e aí eu comecei a trabalhar lá junto com ela, toda terça e quinta. Eu ia, ficava lá, cuidava, aprendi muito e para quem é paciente já e conheceu meus materiais começaram lá. Eu precisei fazer, ela pediu para eu fazer uma orientação básica para uma paciente mostrando o que era construtor regulador e energético, e a partir daquele material eu construí o material que eu tenho hoje, que eu tenho muito orgulho dele, que eu falo que ele é um material vivo, porque ele me acompanha há muito tempo. Aliás, acho que eu vou fazer um vídeo mostrando ele, a evolução, né? E aliás, minha gente, para uma pessoa que é perfeccionista, como eu sou, né? Eu sou uma perfeccionista em recuperação, e se eu olhasse e eu nunca achasse que aquele material estava bom o suficiente, eu nunca tinha lançado, e aí ele não estava no mundo para ele ser aperfeiçoado, né? Porque hoje quando eu olho eu falo, nossa, mas que simples. Mas eu fui acrescentando, agregando coisas que a vida foi me trazendo, ou seja, tudo na vida é um processo, né? É um processo de aperfeiçoamento, tudo. Não existe chegar lá, não vai existir nunca esse material que vai estar perfeito sem mutações, sabe? Sem necessidade de mudar, de acrescentar informação. A nossa alimentação também não existe uma perfeição que você vai chegar e vai parar. Até hoje eu vejo coisa que eu falo assim, nossa, isso aqui eu posso melhorar alguma coisa, eu posso incluir, nossa, mas como que eu posso melhorar isso daqui, né? E não como uma autocobrança, mas porque sempre tem algo que a gente pode dar uma refinada, sabe, uma melhorada, só que precisa desse primeiro passo, e a gente começa como? Organizando, ou pelo menos sabendo que tem um problema e precisa de acompanhamento. A gente precisa começar na estrutura. Não adianta começar e querer substituir uma relação toda bagunçada com a comida por uma relação perfeita. Não existe isso, gente. Não existe isso. Ou seja, então, respeita o seu processo. Se você tá em sofrimento aí em relação com a comida e tudo mais, procura ajuda especializada, porque quanto antes você procurar e quanto mais você se dedicar e se envolver, lembra que eu comentei, acho que no primeiro vídeo, sobre a excelência? Então, da mesma maneira que a relação com a comida, ela tende a ficar muito ruim se você não dá atenção, como você tem 4, 5 oportunidades de comer todos os dias, quando você está envolvido em melhorar, isso é uma coisa a seu favor, porque você sempre tem 5 oportunidades em um dia para fazer as coisas que você está pré-determinado a fazer. Então, para você internalizar um hábito, às vezes é mais rápido. Então, do mesmo jeito que ela é muito ruim para um lado, ela também é proporcionalmente equivalente boa para o outro, né? Então, se apega nisso, sabe? E assim, se você tá em acompanhamento, não fica pessimista na progressão, sabe? Não é progressão, mas é no prognóstico de, é porque falam que não tem cura e tal. Realmente, cura não tem. Por quê? Porque você precisa estar atento o tempo todo, né? E eu falo, sabe? Às vezes o fato de eu ter um transtorno me ajudou a me manter em pé, porque eu aprendi que cuidar da alimentação é importante. Porque talvez se eu não tivesse tido ele, eu tava com a alimentação assim, dane-se. Que nem muita gente às vezes fala, ou faz, ou não sabe o quanto é importante dar atenção. E aí vai dar atenção quando tá, sabe, tudo muito bagunçado e precisa melhorar, ou no momento de dor, a gente pode começar a cuidar dela por amor, né? Porque uma hora ou outra, a gente precisa aprender a se planejar, organizar, colocar os próprios limites. Sempre vai ter tempo para isso, sempre pode ser a hora. Qualquer dia pode ser a hora, você não precisa esperar, né? Você pode começar agora. Então, se você precisa de ajuda, procure ajuda especializada, nutricionistas, psicólogos e psiquiatras que entendam um transtorno alimentar, de preferência que sejam especialistas ou aprimorados em transtornos alimentares, porque um tratamento mal feito, às vezes é pior,
né? Porque se o seu nutricionista não entende do que você tá falando, se ele não sabe, se ele... E tem nutricionista que tá tudo obcecado com comida hoje. Então, se você às vezes tem ou vai buscar acompanhamento com um nutricionista que não sabe disso, e às vezes ele mesmo tem uma relação conturbada com a comida e às vezes ele nem sabe, você pode se afundar mais. Então, procura tratamento especializado, tá? Porque é melhor pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer comentário, dúvidas, alguma coisa, deixa aqui pra mim. E um beijo e até a próxima.